Pronto. Ok. Beleza, pessoal. Então, vamos começar. Colocar modo avião. Então, boa noite a todas. Boa noite a todos. Mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. E hoje o tema é muito especial, é um tema que eu gosto muito, que é um tema que eu venho me dedicando para estudar esse tema há aproximadamente 4 anos, desde que eu entrei mais de cabeça na aromaterapia. Eu logo me apaixonei por esse tema, por esse universo, que é o universo dos ácidos graxos, das gorduras como um todo, mas hoje especificamente falando do ômega 3, né, o famoso ômega 3. Então, recentemente houve um crescimento generalizado de informações sobre o ômega 3, médicos, nutricionistas, mesmo revistas de boa forma, revistas populares, salientando os benefícios do ômega 3. E ainda há muito desconhecimento. Eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar no ômega 3, mas poucas pessoas têm realmente um conhecimento do que é o ômega 3 e o que circunda esse assunto tão relevante para a nossa saúde e para a saúde social como um todo. Vocês vão ver isso ao longo da nossa palestra. Então, eu preparei uma apresentação para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, ômega 3. Eu tentei resumir nesta masterclass muitos e muitos artigos científicos, muitos e muitos livros, muitos e muitos conhecimentos técnicos que eu acredito não serem extremamente relevantes para o seu aprendizado e para a sua aplicação do ômega 3, mas eu sugiro para quem quiser se aprofundar mais, a procurar mais estudos, mais artigos. Só para vocês terem uma ideia, a plataforma de busca de artigos científicos que eu utilizo geralmente é a PubMed, né? Eu recomendo que vocês utilizem ela também, sempre que vocês tiverem dúvida. Ela está em inglês, mas é a mais completa, com mais de 26 milhões de artigos científicos. Se você entrar nessa plataforma, e a especialidade dela é a parte de saúde, tá? O que torna a PubMed mais interessante ainda para nós, aromaterapeutas. Então, se você digitar ômega 3 na PubMed, ela vai retornar 23.678 artigos sobre ômega 3, tá? Então, é óbvio que é virtualmente impossível a gente resumir todos esses mais de 20 mil artigos em uma masterclass, em uma palestra, mas eu tentei resumir o que é relevante para nós aromaterapeutas, para nós enquanto pessoas humanos, como terapeutas, como mães, como pais, como avós. Então, é isso que eu tentei condensar nessa palestra, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui, para quem quiser aprofundar, tá aí aonde eu busquei as principais referências, tá? Então, para começar a nossa palestra, eu gostaria de dedicar um pouco para a questão das gorduras como um todo, né? Então, hoje, na nossa sociedade, para quem é mais ligado na área de saúde e bem-estar natural, lidar com as gorduras não é nenhum dilema. As pessoas entendem facilmente que o óleo de coco faz bem, do ômega 3, isso, aquilo. Mas no popular, as pessoas tendem a encarar ainda as gorduras de um ponto de vista deletério. E o que essas pessoas não sabem ou que elas ignoram é que o desequilíbrio no consumo de gorduras é muito mais prejudicial
do que você deixar de consumir, você deixar de consumir gorduras é muito pior do que você consumir de forma desequilibrada, e consumir de forma desequilibrada é pior do que você consumir de forma equilibrada. Então, existem alguns estudos muito interessantes que salientam a importância das gorduras, tá? O primeiro deles que eu coloco aí é esse do Lucas e colegas, tá? Que mostrou que crianças alimentadas com leite materno possuem QIs muito mais altos do que crianças alimentadas com leites artificiais, devido à composição de ácidos graxos que o leite materno tem. Segundo o médico Laí Ribeiro, o leite materno, né, é o melhor alimento que existe. E a quantidade de gorduras que existe no leite materno é muito interessante do ponto de vista nutritivo, porque o leite materno ele possui ômega 3 na sua composição, por exemplo, principalmente se a mãe consome, né? E também possui ácido láurico, que é o mesmo ácido graxo encontrado no óleo de coco. Então, o leite materno, do ponto de vista da composição gordurosa, ele é fantástico. E esse estudo mostra a diferença que tem a amamentação natural. Segundo estudo, pessoas com esclerose múltipla possuem tecidos cerebrais com pouquíssima quantidade de ácidos graxos essenciais, como, por exemplo, o ômega 3. Ou seja, isso não é uma informação que nós encontramos com tanta frequência assim. E pode ser por isso que o óleo vegetal do cânhamo, né, da cannabis, por ela ser riquíssima em ômega 3, já existem estudos que mostram que ela pode ajudar pessoas com esclerose múltipla, tá? O terceiro estudo mostra que pessoas com depressão moderada e severa possuem o equilíbrio de ácidos graxos significativamente alterado, principalmente tendo o ômega 3 baixo, tá? Então, isso não é nenhuma novidade, já existem vários estudos, eu vou mostrar outros estudos que associam o ômega 3 com depressão, e isso já é muito conclusivo, tá? A relação do ômega 3 com a depressão. Então, se você tem ou conhece alguém que tem sintomas depressivos, eu sugiro que você considere iniciar um tratamento com ômega 3 imediatamente. O quarto estudo, que denota a importância das gorduras, mostra que pessoas com sintomas de hiperatividade e déficit de atenção possuem baixos níveis sanguíneos de ômega 3, tá? Isso é muito interessante porque hoje nós vivemos uma epidemia de Ritalina, muitas crianças estão sendo diagnosticadas com hiperatividade e déficit de atenção e estão sendo receitadas para essas crianças Ritalina, que age no cérebro assim como a cocaína age nos adultos, tá? Então, uma criança que está tomando Ritalina constantemente é como um adulto que está usando cocaína constantemente. E olha que louco, a falta do ômega 3 gera esses problemas, mas os médicos, eles não olham para essa causa, eles vão logo no diagnóstico e na medicação, tá? Então, é muito importante, isso é uma responsabilidade que você tem a partir de agora, que você sabe disso, de ver uma criança com hiperatividade ou déficit de atenção, de ajudar ela de alguma forma, conversar com a mãe, conversar com o pai, para repor ômega 3, mesmo que seja com uma orientação nutricional, mas muitas pessoas desconhecem isso e acabam tendo um filho com baixa estima na escola, com baixo desempenho escolar. Outra coisa muito interessante que está associada com uma baixa de ômega 3 é a violência e a agressão. E existe um estudo interessante que mostrou que pessoas descendentes dos esquimós, que são populações que consomem muito peixe de água fria, né, que tem muito ômega 3,
Quando essas populações elas migram, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Canadá, em busca de um emprego, de uma, entre aspas, vida melhor, elas acabam tendo uma deficiência no consumo de ômega 3, porque elas não consomem da mesma forma que seu ambiente nativo. E o que foi observado ao longo dos anos é que várias dessas pessoas se tornam agressivas ao longo do tempo, tá? Então, pessoas que são muito agressivas, elas têm também um desequilíbrio de ácidos graxos e tendo uma baixa de ômega 3. Agora, pensa comigo, nós vivemos hoje no planeta uma insuficiência de ômega 3 generalizada. São poucos os países que têm toda a sua população com uns níveis adequados de ômega 3. E nós nunca vivemos numa sociedade tão violenta, com pessoas tão agressivas. Então, eu relaciono, assim como vários outros cientistas, baseado nessas pesquisas, que uma correta reposição de ômega 3 a nível social, mundial, né, a partir das escolas, fazer um programas nacionais de reposição de ômega 3, quanto antes melhor, inclusive em grávidas, se possível, isso vai reduzir a médio e longo prazo a violência e a agressividade no nosso planeta, ok? Então, aqui, só para dar um resumo para vocês, isso não é tudo que as gorduras fazem no nosso corpo, mas eu acho que já dimensiona a importância que elas têm na nossa vida, na nossa saúde como um todo. O que é engraçado do discurso de que gordura é ruim para a saúde é que provavelmente esta pessoa não tem conhecimento nenhum de bioquímica celular, mesmo de histologia ou citologia básica. Por quê? Porque todas as células do corpo humano são revestidas por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, é uma camada dupla que tem uma cabecinha, essa bolinha laranjinha que vocês estão vendo na imagem, é o grupo fosfato, e essas perninhas amarelinhas que vocês estão vendo aí é o grupo, a cadeia lipídica, né? Então, é uma bicamada, como vocês estão vendo que ela tem tanto para cima quanto para baixo, né? Então, são duas camadas fosfolipídicas. Todas as 100 trilhões de células do corpo humano são revestidas por bicamadas fosfolipídicas. Isso, na prática, significa que se você consome gorduras inadequadas, todas as suas 100 trilhões de células vão ter na sua membrana gorduras inadequadas, compondo aí a bicamada fosfolipídica. Então, imaginem como se fosse uma bola de futebol. A célula, ela é tridimensional, né? Então, todo o revestimento dela tem gordura na sua composição. E pouca gente dimensiona o impacto que tem, por exemplo, as gorduras trans no nosso corpo. Porque o que acontece? Essa bicamada fosfolipídica, ela é responsável por dar estrutura para que outras estruturas da célula, como, por exemplo, canais proteicos, glicoproteínas, glicolipídios, glicídios, outras estruturas que interagem com outras substâncias. E muito do que entra na célula é determinado pela saúde dessa camada fosfolipídica. Então, quanto mais gorduras inadequadas a pessoa consome, mais doente, entre aspas, a camada fosfolipídica das células dela vai ficar, menos eficiente, menos inteligente ela vai ficar e, eventualmente, ela vai, inclusive, deixar
tóxicos, substâncias tóxicas entrar na célula ou, do contrário, vai impedir com que restos de metabolismo que são produzidos dentro da célula saiam e sejam eliminados nas fezes, na urina ou no suor, por exemplo, tá? Então, quando nós falamos de gorduras, nós estamos falando de algo muito sério, porque nós estamos falando do revestimento de todas as nossas 100 trilhões de células. É célula pra caramba. Então, nós precisamos prestar atenção em qual que está sendo o nosso perfil lipídico de consumo alimentar, tá? Porque isso vai determinar a saúde das nossas células e isso vai determinar muitas outras coisas. Porque estas gorduras que estão nas membranas das células, elas são liberadas aos poucos e quando necessário para servirem de matéria-prima para outras substâncias no corpo. Então, imaginem a célula tá lá funcionando belezinha, tá com toda a sua membrana fosfolipídica inteira intacta, uma pessoa saudável, essa célula de uma pessoa saudável. Se há uma necessidade de produzir colesterol ou se há uma necessidade de produzir algum hormônio derivado de lipídios, eventualmente alguns desses lipídios que estão nessa membrana das células podem se desprender para se tornarem outros metabólitos dentro do corpo. Então, além de funcionarem como essa membrana fosfolipídica, esses lipídios, eles também são precursores de várias outras substâncias muito importantes, inclusive hormônios sexuais, que são derivados de lipídios. Mas, afinal de contas, o que é o ômega 3? Você tem falado muito aí de gorduras, de uma maneira geral, André, mas o que é o ômega 3? O que ele se diferencia? Bem, essa terminologia ômega, ela diz respeito ao número do carbono que tem a primeira ligação dupla dessa cadeia de carbonos desse ácido graxo em questão, tá? Então, sempre vai contar de trás para frente. Sempre você conta do carbono que está ao contrário do grupo ácido, tá? Que é esse OOH aqui. Então, começa lá do outro lado. Cada pontinho desse representa um carbono, tá? Então, se você contar aqui, tem 1, 2, 3. E uma ligação dupla. Em cima, mesma coisa. 1, 2, 3. E uma ligação dupla. Ou seja, estes dois ácidos graxos aqui, eles são ômega 3, tá? Porque a primeira ligação dupla deles está no terceiro carbono de trás para frente, ok? Agora, olha aqui embaixo, por exemplo, o ômega 6. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos antes da primeira ligação dupla. Então, o que diferencia um ômega 3 de um ômega 6 é somente o fato de que uma dupla ligação começa no terceiro carbono de trás para frente e o outro começa no sexto. E o ômega 9, André, o que você acha depois disso que eu falei? Onde que está a primeira ligação dupla do ômega 9? Exatamente, no nono carbono de trás para frente. E no ômega 7, que é pouquíssimo conhecido, está no sétimo carbono. Ok? Então, a denominação ômega 3 é isso. Não tem nada além disso. Mas, o que pouca gente sabe é que o ômega 3, na verdade, ele não é um ácido graxo só. Ele é uma classe de ácidos graxos poliinsaturados, tá? Então, aqui vocês estão vendo 3 dos 11 ômega 3 que existe.
Nossa, André, mas são 11, eu vou precisar decorar todos, eu vou precisar saber de todos? Não, você não vai. Os únicos 3 que você vai precisar aprender aqui hoje comigo é o ácido alfa-linolênico, que é esse primeiro, tá? O ácido eicosa-pentenóico, que é o EPA, e o ácido docosa-hexenóico, que é o DHA. Não se preocupem agora, tudo vai ficar claro nos próximos slides. Então, os 3 principais tipos de ômega 3 que existem são o ácido alfa-linolênico, como eu já mencionei. Ele tem 18 carbonos na sua cadeia e ele é encontrado principalmente em óleos vegetais de linhaça, rosa mosqueta, cânhamo, chia, canola. Os principais óleos vegetais ricos em ácido, em ômega 3 que nós conhecemos. Então, muitas pessoas falam, a linhaça é rica em ômega 3, né? Eu mesmo falo isso, a linhaça é rica em ômega 3. Mas, num nível mais profundo, nós precisamos especificar qual ômega 3. E vocês vão entender isso melhor. Por que é necessário especificar? O segundo é o ácido eicosapentaenóico. Tem 20 carbonos. É encontrado em óleos animais de salmão, sardinha, bacalhau. O ácido docosahexaenoico é o terceiro tipo principal de ômega 3, que é o ADH. Ele também é encontrado em óleos animais de salmão, sardinha e bacalhau. Opa, André, já observei uma coisa legal aqui. Eu já observei que o ácido alfa-linolênico ele é encontrado em óleos vegetais. Já o EPA e o ADH é encontrado em óleos animais. Correto, você observou corretamente. E isso tem implicações a níveis terapêuticos. Então, eu quero que você observe bem esse gráfico, essa rota aqui, tá? Não precisa prestar atenção em tudo. O que eu quero que você preste atenção é aqui, ó, o ALA, aqui em cima, é o ácido alfa-linolênico. Aqui no meio, nós temos o ácido EPA. E aqui no finalzinho, nós temos o ADH, em inglês fica DHA, tá? Então, eu quero que você olhe só para essa coluna aqui e observe o seguinte. O ácido alfa-linolênico, para ele virar o ácido docosahexaenoico, DHA, ele precisa passar por uma série de reações enzimáticas. Percebem? Agora, qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada aqui é que a forma ativa do ômega 3 no nosso cérebro e no nosso corpo como um todo é o DHA. Na prática, isso significa que quando você consome óleos vegetais ricos em ômega 3, como é o caso do óleo da linhaça, você está consumindo o ácido alfa-linolênico. E você precisa, com o seu metabolismo, transformar esse ácido alfa-linolênico em ácido eicosapentaenóico, primeiramente, e depois em ácido docosahexaenoico, que é o DHA, que é a forma ativa do ômega 3 no nosso cérebro. Então, o ômega 3 do peixe, dos animais, ele é mais pronto para o nosso cérebro, para o nosso corpo usar. Quando nós utilizamos óleos vegetais ricos em ômega 3, ricos em ácido alfa-linolênico, nós precisamos que nosso metabolismo converta e faça essa série de conversões que são realizadas por duas classes de enzimas que são chamadas desaturases, né, principalmente a delta 6 e a delta 5 desaturase, e também a elongase, que é uma outra enzima que é necessário para o metabolismo do ômega 3. Agora, o que é interessante? Que quando uma pessoa ela está deficiente de nutrientes
ou é uma pessoa muito fragilizada, uma pessoa idosa, por exemplo, ou uma pessoa que precisa do ômega 3 mais pronto para ser utilizado no cérebro, por exemplo, numa esclerose múltipla, é necessário utilizar óleos de animais, ok? Mas, se a pessoa quer uma reposição de ômega 3 a médio e longo prazo e é uma pessoa que tem uma saúde boa, tem uma saúde equilibrada, com uma nutrição equilibrada, não tem problema nenhum consumir fontes vegetais, ok? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: para você transformar o ácido alfa-linolênico em DHA, você precisa de vitamina C, você precisa de vitamina B3, vitamina B6, magnésio e zinco, tá? Então, se uma pessoa já está com deficiência nutricional, você repor o ômega 3 através do óleo de linhaça não vai ser tão eficiente quanto você repor diretamente do óleo animal. Percebe? Agora, se for uma pessoa que é uma pessoa saudável, ela vai conseguir fazer essa conversão tranquilamente. Outros fatores que bloqueiam as delta-saturases. Alto nível de colesterol e gordura trans no corpo. Então, a pessoa tem um padrão, tem um colesterol lá em cima, consome muita gordura trans, começa a consumir óleo de linhaça, óleo de chia, e esse ácido alfa-linolênico não é tão eficientemente convertido para DHA quanto uma pessoa saudável por causa desses fatores. Segundo, estresse. Terceiro, consumo de álcool, tá? Consumo de álcool afeta muito a absorção de ômega 3. Por isso, é totalmente contraindicado o consumo de álcool na gestação. Diabetes. Então, não adianta muito você entrar com óleo de linhaça, óleos vegetais em pacientes com diabetes. É útil, sim, você faz uma reposição, mas para você fazer um tratamento e conseguir um efeito mais rápido dos benefícios do ômega 3, você precisa entrar aí com óleo animal, tá? Excesso de açúcar. Infância. Crianças até 1 ano carecem de enzimas necessárias para converter o ácido alfa-linolênico. Ou seja, a mãe, quanto mais a mãe consome ácido alfa-linolênico, EPA e DHA na gestação, e mais pronta ela deixa essas substâncias para a criança utilizar, mais rapidamente essa criança se desenvolve, o QI dela vai lá nas alturas. Sétimo, envelhecimento. Então, quanto mais idosa uma pessoa, menos eficiente as enzimas dela são e por isso essa conversão também fica prejudicada. Alguns medicamentos, tá? Obesidade, tabagismo, jejum, desnutrição também são fatores que podem interferir nessas enzimas que convertem o ácido alfa-linolênico para o DHA e, portanto, nesses casos especificamente, eu sugiro você entrar primeiramente com um óleo animal rico em ômega 3 e depois para um médio e longo prazo, junto com uma reeducação alimentar, uma reeducação de saúde como um todo, entrar com ácido alfa-linolênico dos óleos vegetais. A respeito do álcool, o Dr. Pavlovsky descobriu que o álcool provoca diminuição do ADH nas membranas do cérebro. Ou seja, os alcoólatras tornam-se sujeitos a muitos distúrbios cognitivos envolvendo perda de memória, incapacidade de se concentrar e demência. Alguns desses distúrbios podem ser modulados, em parte, por concentrações de ADH. A perda de ADH neural induzida pelo álcool pode ser a base do mecanismo que desencadeia tais insuficiências neurológicas. As mães grávidas devem se abster totalmente de álcool. Agora, olha que maluco. O álcool, ele impede muito com que o ômega 3 seja absorvido e utilizado. E
não apenas ele faz isso, como as pessoas já têm uma deficiência do ômega 3. Então, o malefício, ele é duplo, tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com álcool e a não reposição de ômega 3, tá? Agora, quero abrir um outro estudo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, antes de mostrar esses estudos aqui, vou deixar para vocês, para download, esse livro, Gorduras Inteligentes. Esse livro é a base dessa masterclass e de muito do que eu aprendi, eu encontrei nesse livro, tá? É um livro todo referenciado, é um livro fantástico, sugiro que vocês leiam ele inteiro, vai ampliar muito o conhecimento de vocês. Chama Gorduras Inteligentes, como as gorduras e os óleos afetam as inteligências mental, física e emocional. Eu consegui uma das últimas edições dele no estante virtual, já tive notícias que se esgotou, vocês podem tentar encontrar no sebo estante virtual. Novo, eu acredito que vocês não vão encontrar de jeito nenhum, mas eu vou deixar aí o PDF para vocês baixarem, imprimirem e estudarem, ok? Então tá. Então, esse cientista aqui, o Joseph Hibben, ele é considerado um dos maiores, se não o maior especialista em ômega 3 do mundo, tá? Então, essa é uma apresentação dele que eu vou comentar com vocês. Então, a primeira coisa que a gente já está falando aqui é que o ômega 3, existem basicamente 3 tipos de ômega 3, né? O ácido alfa-linolênico, o EPA e o DHA. Então, os 3 lugares do corpo humano que mais possuem ômega 3 do tipo DHA é o cérebro, a retina e os testículos. Esses 3 lugares são os lugares do corpo que mais possuem concentração de ômega 3. E que tipo de ômega 3? O ômega 3 do tipo DHA, tá? Então, olha que interessante aqui. O ômega 6, ele também é um ácido graxo essencial. Então, eu acho que eu não comentei isso ainda, mas é um conceito muito importante, que tanto o ômega 3 quanto o ômega 6, eles são considerados ácidos graxos essenciais, ou seja, o corpo humano não consegue produzi-los a partir da dieta comum. Nós precisamos consumi-los prontos, tá? Então, nós precisamos consumir tanto o ômega 3 quanto o ômega 6. Porém, baseado no nosso padrão de consumo atual, nós estamos consumindo uma quantidade de ômega 6 muito maior do que de ômega 3. E isso traz prejuízos sérios para a saúde humana, tá? Existem estudos que mostram que hoje em dia a proporção de ômega 6 para ômega 3 na população em geral está de 45 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3, sendo que o ideal é estar entre 6 partes de ômega 6 para 1 de ômega 3, e alguns pesquisadores, alguns médicos dizem que, na verdade, o ideal é que esteja de 1 para 1. Então, a mesma quantidade que você come de ômega 6, você precisa comer de ômega 3. Por que que acontece isso? Porque o ômega 3 e o ômega 6, eles são como o yin e o yang. Então, enquanto o ômega 6 ele é precursor de moléculas inflamatórias, o ômega 3 ele é precursor de moléculas anti-inflamatórias.
E muitas pessoas podem pensar, poxa, anti-inflamatório é bom, inflamatório é ruim. Errado. Ambos são bons e ruins, dependendo da intensidade que eles acontecem, tá? Mas o excesso de ômega 6 na população em geral tem causado problemas inflamatórios graves que podem ser solucionados com uma adequação desse nível do ômega 3 e do ômega 6, tá? Então, a segunda sacada que eu dou para vocês hoje é prestar atenção nesse equilíbrio na vida de vocês entre o quanto de ômega 6 e o quanto de ômega 3 vocês estão consumindo. Porque tudo que vem da padaria, tudo que vem industrializado, tudo que vem a restaurante, tudo isso geralmente é feito com óleos vegetais ricos em ômega 6, ok? Então você precisa se atentar para isso, para você perceber de onde está vindo o ômega 6 e você aumentar o seu consumo de ômega 3, tá? Mas uma coisa muito interessante que precisa ficar claro para vocês é que enquanto o ômega 6 é precursor de substâncias inflamatórias, o ômega 3 ele é precursor de substâncias anti-inflamatórias. Então, quando o corpo precisa de reagir a alguma infecção ou algum acidente, ele precisa de substâncias inflamatórias para sinalizar para o sistema imunológico que ali precisa de um reforço. Então, o sistema de inflamação, ele é um sistema de defesa. O problema acontece quando esse sistema de sinalização inflamatória fica extremamente ativado e não tem a sua contraparte, né? Não tem o seu equilíbrio, o yang, para ir lá e equilibrar aquela inflamação e reduzir aquela inflamação. E por que não tem esse yang? Porque, como eu já mencionei nos slides anteriores, o ômega 3 ele é precursor de substâncias anti-inflamatórias. Então, lembra lá da camada fosfolipídica das células? Se você só tem ômega 6 lá, quando o corpo precisa de alguma sinalização, ele vai pegar o que tem lá na célula. E o que tem na célula é ômega 6, que é precursor de inflamação. Ok? Então, olha que interessante esse próximo slide. Aqui ele mostra justamente a membrana fosfolipídica, a bimembrana fosfolipídica. À esquerda, nós temos a membrana fosfolipídica de um cidadão americano que faz uma dieta tipicamente norte-americana, lotada de ômega 6. Tá? Então, todos esses risquinhos, essas cobrinhas em vermelho, são moléculas de ômega 6. E as que estão em azul são de ômega 3. Então, perceba para você ver como que a célula, como que a membrana fosfolipídica de um cidadão americano é puro ômega 6. Então, o que acontece? Quando há alguma inflamação, esse excesso de ômega 6 induz a liberação de substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, aqui, a prostaglandina do tipo 2 e o tromboxano do tipo 2. Ou seja, a dieta americana é uma dieta pró-inflamatória, é uma dieta que incentiva a inflamação. Agora, do lado direito, nós podemos observar uma dieta tipicamente japonesa, riquíssima em frutos do mar, ou seja, em ômega 3. Por ter muito ômega 3 nas suas membranas fosfolipídicas, né, em reserva, quando eles precisam de alguma sinalização inflamatória, eles logo possuem também a sinalização anti-inflamatória, que são as prostaglandinas do tipo 3 e os tromboxanos do tipo 3. Ou seja, a dieta japonesa é uma dieta que protege o coração, é uma dieta que protege a saúde do sistema circulatório, tá? É por isso que os japoneses eles têm uma taxa bem menor
de doenças cardíacas do que os cidadãos americanos. Esse aqui é um outro estudo muito interessante, deixa eu até aumentar a tela aqui para vocês, que mostra o seguinte: algumas ratas camundongos estavam grávidas e para um grupo deles foram dadas uma alimentação rica em ômega 3, tá? Com ômega 3 adequado, e na outra com ômega 3 deficiente, ok? E o que eles descobriram depois de fazer uma análise, né, por microscópio do hipocampo, desses neurônios do hipocampo desses camundongos? O que eles perceberam? Eles perceberam que a camundonga que tinha sido alimentada com ômega 3 adequado, ela teve uma quantidade de ramificações neuronais muito maior do que da rata que não foi alimentada com ômega 3 adequado. Isso explica, por exemplo, este outro estudo que mostra esse estudo Avon, que foi talvez ainda seja o maior e mais completo estudo longitudinal no mundo. O que é um estudo longitudinal? É um estudo em que há um acompanhamento daquelas pessoas. Então, entre 1991 e 1992, na Grã-Bretanha, mais de 14.540 mulheres foram recrutadas, tá? Essas mulheres estavam grávidas e elas começaram a ser analisadas, o bebê delas também, né, a gestação delas começou a ser analisada, e em 1997 a 2000, aproximadamente, houve uma nova retomada desse estudo, né, entrevistando as crianças que agora estão aí na faixa dos 17 a 19 anos de idade. Então, eles entrevistaram as mães quando elas estavam grávidas, lá na década de 90, e entrevistaram agora as crianças com 17 a 19 anos. O que eles descobriram? Eles descobriram que quanto menor o consumo de ômega 3 pelas mulheres grávidas, menor era o QI dessas crianças, tá? É exatamente isso que esse artigo, que esse gráfico está mostrando, tá? Então, quanto menor o consumo de ômega 3, maior a deficiência no QI, aqui especificamente no QI verbal, tá? Percentagem de crianças com baixa de QI verbal. Ou seja, crianças que têm, por exemplo, dificuldade na fala, crianças que têm dificuldade em se comunicar. São crianças que têm um QI verbal abaixo da média. E o que esse estudo mostra, sem sombra de dúvida, é que quanto mais ômega 3 a mãe consome, menor é a deficiência no QI verbal. Então, a responsabilidade de mães ou doulas, enfermeiras obstetras, médicas, geriatras, todas as pessoas que puderem contribuir para que cada vez mais mães saibam disso, porque o que o Michael Schmidt recomenda, por exemplo, no livro Gorduras Inteligentes, é que a partir dos 15 ou 16 anos de idade, a mulher comece a repor ômega 3 pensando em engravidar aos 25, 30, tá? Essa é a recomendação dele. Outros parâmetros, tá? Desempenho fino motor também, desempenho social, desenvolvimento social, tá? Desenvolvimento social. Então, outras evidências do ômega 3
incluem sintomas depressivos durante a gravidez, tá? Então, além de impactar o QI da criança, impacta a saúde emocional da mulher quando ela está grávida, tá? Então, quanto maior o consumo de ômega 3 da mulher durante a gestação, menor os sintomas depressivos dela, principalmente na depressão pós-parto também, que é diretamente afetada pelo ômega 3. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra que quanto maior o consumo de ômega 3, né, a gente está vendo aqui, por exemplo, o Japão, Hong Kong, Singapura, Malásia, Chile, quanto maior o consumo de ômega 3, menor a taxa de depressão pós-parto. Olha que interessante. Então, quanto mais ômega 3 uma mulher consome, menos a prevalência de depressão pós-parto. Ok? Por que isso acontece, André? Porque a criança, quando ela está em desenvolvimento na barriga da mãe, ela precisa muito de ômega 3. Ela precisa muito de ômega 3 para ela desenvolver o seu cérebro. Por quê? Porque todos os neurônios, eles são revestidos pela bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela é composta por 75% de gordura, incluindo aí ômega 3. Tá? Então, a criança, quando ela está em desenvolvimento, o feto em desenvolvimento, ele precisa de muita gordura saudável para um correto desenvolvimento. E se a mãe não repõe isso, ele suga as reservas da mãe e a mãe, consequentemente, fica com um desequilíbrio e, eventualmente, uma depressão pós-parto. Outro estudo mostrou que quanto maior o consumo de ômega 3, menor a prevalência de depressão na população em geral, não apenas em gestantes, tá? Então, aqui ele ainda coloca a depressão maior, que é o pior tipo de depressão que existe, tá? Então, de todos os tipos de depressão, a depressão maior é a pior. E ele mostra, sem sombra de dúvidas, vocês podem ver aqui, né, o gráfico, ele é completamente linha reta para baixo. Japão tem uma das menores taxas de depressão maior e uma das maiores taxas de consumo de ômega 3. O que eu não mostrei no slide anterior, que é interessante, é que o Brasil, ao lado da África do Sul, lidera os países com menor consumo de ômega 3 e, consequentemente, uma taxa de depressão pós-parto da população muito alta. Tá? Então, é um problema de saúde pública a deficiência de ômega 3 aqui no Brasil. Depressão em crianças, tá? Depressão em crianças. Este estudo mostrando que crianças recebendo ômega 3 ao longo de 16 semanas, então 4 meses aproximadamente, reduziram significativamente a depressão nessas crianças, ok? Ok, então vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, como eu mencionei, nos últimos anos, né, atualmente a população ela tem consumido cada vez menos ômega 3. E no livro Gorduras Inteligentes, né, o autor Michael Schmidt cita o Dr. Donald Dunn, que estima que nos últimos 75 anos nós reduzimos o consumo de ácido graxo ômega 3 em 80%. Dentre os motivos inclui o crescente consumo de óleos extraídos de plantas de climas quentes, deficientes em ômega 3, como milho, girassol, soja, hidrogenação de óleos em processo industrial. Então, agora muitas pessoas consomem margarina, muitos produtos de padaria são feitos com margarina. Decrescente consumo de peixes, né? A população aumentou muito, então ficou virtualmente impossível alimentar todo mundo com uma quantidade adequada de peixe.
a perda dos germes dos cereais que contêm ácidos graxos pelas práticas modernas de moagem, aumento de 2.500% na ingestão de gorduras trans, que interferem com o metabolismo dos ácidos graxos essenciais, e aumento em 250% na ingestão do açúcar, que interfere com as enzimas do metabolismo de ácidos graxos essenciais. Então, é muito interessante, porque, de acordo com as pesquisas, o equilíbrio ômega 6 e ômega 3 está 45:1, como eu já mencionei aqui. Porém, quando você junta as deficiências nutricionais a que nós estamos submetidos, ao estresse, ao excesso de açúcar, à ingestão de gordura trans, quando você junta tudo isso, os especialistas afirmam que a proporção ela pula de 45:1 para 80:1. Isso, de um ponto de vista evolutivo, é completamente equivocado. Nós estamos completamente equivocados na nossa alimentação, porque o nosso corpo ele foi produzido para ter um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 de, no máximo, 6:1, tá? E nós estamos vivendo hoje com uma taxa de 80:1. Então, não é nenhuma surpresa que tantas doenças diferentes estejam surgindo. E, afinal de contas, qual que é o papel do ômega 3 no nosso cérebro? A gente já falou aqui no nosso corpo, mas no cérebro é muito interessante porque 60% do cérebro é feito de gordura. E a mielina, que é a substância que circunda os neurônios, com a função de acelerar os impulsos nervosos, é composta de 75% de gordura. Ou seja, se você consome gordura inadequada, a sua bainha de mielina, na composição da sua bainha de mielina, essas gorduras inadequadas, elas vão entrar e na hora de haver a transmissão de impulsos nervosos no seu corpo, esses impulsos nervosos vão encontrar uma bainha de mielina toda cheia dessas gorduras inadequadas. Portanto, você vai tender a ter uma perda cognitiva com o tempo. A membrana da sinapse, onde acontece a comunicação dos neurônios, é riquíssima em ácidos graxos. Na verdade, a membrana sináptica concentra a maior taxa de ômega 3 do que qualquer outro tecido do organismo. Um maior equilíbrio no consumo de ácidos graxos regula os neurotransmissores. Muita gente pergunta, poxa, mas como que o ômega 3 funciona para a depressão, sendo que a serotonina ou a dopamina, que são os neurotransmissores principais, eles são derivados de proteínas, são derivados de aminas, não são derivados de gorduras. Porém, lembra quando eu mostrei lá a membrana da célula? Lá quando eu mostrei onde que tinha receptores, no meio da membrana fosfolipídica existiam receptores? Pois é, quando você tem um consumo adequado de ácidos graxos, esses receptores, eles funcionam bem melhor do que quando você tem uma deficiência. E por isso, quando chega ali uma serotonina ou uma dopamina, esse receptor, estando ali imerso em ácidos graxos saudáveis, ele consegue ter uma eficiência maior e por isso o consumo de ácidos graxos do tipo ômega 3 regula os neurotransmissores, ajudando aí na depressão. E outra, ômega 3 é essencial para a visão, sendo extremamente concentrado na retina. Agora pensa, gente, o Dr. Donald Rudan disse que nos últimos 75 anos nós reduzimos o consumo de ômega 3 em 80%. E eu acredito que nunca se teve na história da Terra tantas pessoas com deficiência de visão, precisando de óculos, precisando de tratamentos na visão, e o ômega 3 participa ativamente disso. Então, aqui um desenho esquemático mostrando a membrana sináptica. Então, todos os neurônios do nosso corpo, quando eles vão se comunicar um com o outro, existe uma pequena fenda em que eles não se encostam.
Então, essa membrana que fica na membrana pré-sináptica e na membrana pós-sináptica é riquíssimo em ômega 3 e depende do ômega 3 para um correto funcionamento. Então, se a gente não consome ômega 3, a gente vai ter uma deficiência nessa comunicação aqui e, portanto, a médio e longo prazo, a gente vai emburrecer. Sinais de desequilíbrio de ácidos graxos. Alguns sinais que você pode perceber se você ou alguma pessoa está com desequilíbrio de ácidos graxos. Pele ressecada, caspas, frequente necessidade de urinar, irritabilidade, falta de atenção, unhas moles, alergias, queda de imunidade, fraqueza, fadiga, sede excessiva, olhos secos, problemas de aprendizagem, feridas que demoram a curar, infecções frequentes, manchas pálidas e pele rachada, né, que ele também chama de pele de jacaré, ou essa pele de galinha atrás do braço, no tríceps aqui. Quando tem isso, é deficiência de ômega 3, com certeza. Tá? Então, aí são alguns sinais que vocês podem observar. Agora, sim, onde eu consigo ômega 3, André? Onde eu consigo ômega 3 de forma segura? Na minha opinião, a forma mais eficaz de você conseguir ômega 3, se você não se enquadra no grupo que precisa de ADH com mais urgência, é o óleo vegetal da linhaça. Ele tem um custo-benefício ótimo, ele tem 50% de ômega 3 na sua composição, e isso torna ele muito prático, porque o que você precisaria, por exemplo, para consumir de uma rosa mosqueta, que inclusive a rosa mosqueta está errada, é 33%. Então, por exemplo, se você fosse consumir o ômega 3 da rosa mosqueta, que tem um valor agregado muito mais alto, você precisaria consumir o dobro do que você consumiria com a linhaça para conseguir praticamente o mesmo. A rosa mosqueta daria um pouco mais, mas se a gente pegar aqui a groselha negra, ou a amêndoas doce, ou a própria chia, nós precisaríamos de praticamente 2 colheres desses óleos para conseguir o que uma colher do óleo de linhaça nos fornece, tá? Mas ficam aí outras sugestões. A gente vai ter, além do óleo de linhaça, que tem aproximadamente 50%, a rosa mosqueta, que vai ter 33%. A gente vai ter aí também a amêndoas doces, com 23% de ômega 3. Todos aqui são ácido alfa-linolênico, tá? Se vocês olharem lá na cromatografia, vocês vão ver que é o ácido alfa-linolênico. No caso da groselha negra, ela tem uma variação do ácido alfa-linolênico, que é o ácido gama-linolênico, tá? Então, até separei aqui para mostrar para vocês, que é aqui o ácido alfa-linolênico e o ácido gama-linolênico, tá? Então, a groselha negra, ela vai ter esses dois. Qual que é a diferença entre eles? O ácido gama-linolênico, ele é muito útil para a saúde hormonal feminina. Então, o groselha negra é muito indicado para isso. Ele também é um potente anti-inflamatório, tá? Então, tanto óleos que são ricos em ômega 3, quanto a groselha negra são muito anti-inflamatórios, mas a groselha negra, ela tem, por ter essa AGL, né, com uma variação do ácido alfa-linolênico, ela tem um potencial anti-inflamatório um pouco maior do que esses outros óleos. Porém, ela tem uma concentração baixa, né? Ela tem 26%, juntando aí os dois ômega 3 que ela tem. Então, você pode, por exemplo, num tratamento, numa sinergia anti-inflamatória para a pele, por exemplo, ou até para ingestão, você pode ingerir a groselha negra junto com a linhaça, tá? Dividir a dosagem entre as duas para você aproveitar esse AGL da groselha negra também. O cânhamo, que é a semente da cannabis, também tem 25%, aí destaca também, junto com a chia, também tem 30% de ômega 3 nas suas sementes. Lembrando que aqui são todas sementes, tá, que possuem ômega 3 na sua composição.
Tá, ok. Então, antes da gente passar aqui para as evidências científicas, eu queria comentar outra coisa importante. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado. Isso significa que ele tem várias ligações duplas na sua composição. Isso significa também que ele é mais suscetível ao ataque de radicais livres, tá? Então, é muito importante que você, ao consumir algum tipo de óleo vegetal rico em gorduras poliinsaturadas, aqui no caso, o ômega 3, você precisa também prestar atenção no seu consumo de antioxidantes, tá? Seja um óleo essencial antioxidante, seja um açaí, seja uma salada muito rica, você precisa se atentar para o seu consumo de antioxidantes para você ter o máximo de aproveitamento desses óleos vegetais no corpo, ok? Então, deixa eu só ver se está tudo certo aqui com vocês. Tá, joia? Então, gente, como eu mencionei para vocês no início da apresentação, existem mais de 20 mil artigos sobre o ômega 3. Então, eu entrei no site da University of Maryland Medical Center dos Estados Unidos, uma importante universidade, em um artigo que eles procuram resumir aí as 20, 30 principais indicações do ômega 3, e é elas que eu vou trazer para vocês, mas já adianto que não se resume a isso. Pode ser sim que vocês encontrem outras indicações para o ômega 3 que eu não tenho listado aqui, mas eu acredito que eu listei a maioria das mais importantes indicações do ômega 3 e no final da palestra eu dou a dosagem para vocês começarem a utilizar imediatamente. Então, a primeira evidência, tá, é a respeito do colesterol alto. Vários estudos mostraram que usar ômega 3 reduz os níveis de triglicéridos no sangue e ainda atua ajudando as estatinas, tá? Então, André, eu uso simvastatina, posso utilizar o ômega 3 junto? Sim, ele vai atuar sinergicamente com a estatina e vai potencializar o efeito da estatina, ok? Segundo, pressão alta. Já está cientificamente comprovado que uma dieta rica em ômega 3 diminui a pressão arterial, favorecendo pessoas com hipertensão. Terceiro, e muito por causa do primeiro e do segundo, ômega 3 protege o coração de várias maneiras, mesmo que seu consumo seja reduzido a 2 dias da semana. Ou seja, mesmo que você coma peixe 2 vezes na semana, você vai reduzir a chance de você ter um ataque do coração. Agora, imagina se você repõe diariamente. Quarto, diabetes. Pacientes portadores de diabetes se beneficiam bastante do ácido docosahexaenoico, mas não do ácido alfa-linolêmico, pois lembram, eles têm deficiência no metabolismo. Então, pacientes diabéticos, é muito importante que você já entre com o ADH pronto. Quinta evidência, artrite reumatoide. Estudos concluíram que o ômega pode ajudar os sintomas da artrite reumatoide, tá? Que é um tipo de doença autoimune. Mas não cura a artrite reumatoide, diminui, ajuda os sintomas, tá? Sexto, lúpus sistêmico eritematoso. Evidências apontam para os benefícios do ômega 3 em reduzir sintomas de lúpus. Osteoporose. Ômega 3 pode aumentar os níveis de cálcio no corpo e pessoas com deficiência de ômega 3 possuem ossos mais fracos. Isso já foi descoberto. Depressão. Já falei sobre depressão aqui. Ômega 3 possui efeito antidepressivo. Transtorno bipolar. Essa também é incrível. Pessoas que ingeriram ômega 3 experienciaram menos alterações no humor do que aqueles que receberam apenas placebo. Ok? Então, muito útil para transtorno bipolar utilizar o ômega 3. Fibrose cística. Evidências apontam para os efeitos do ômega 3 na fibrose cística, uma doença difícil de tratamento,
com poucas opções de tratamento. Então, o ômega 3 se mostra aí, mais uma vez, cientificamente comprovado. Esquizofrenia, sim, esquizofrenia. Vários estudos, né, e alguns resultados preliminares sugerem que o ômega 3 pode ajudar a melhorar os sintomas da esquizofrenia. Déficit de atenção e hiperatividade. Crianças com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, possuem taxas menores de ômega 3 e também apresentam problemas de aprendizagem. É claro, gente, que o sistema educacional ele não favorece a criatividade, não favorece a espontaneidade. Então, eu acredito sim que muitas crianças são rotuladas de hiperativa simplesmente porque elas são crianças, tá? Com muita energia e não querem ficar lá sentado igual um robô copiando a matéria do quadro. Mas existem também crianças que têm sim problemas de aprendizagem e para essas o ômega 3 vai ser muito útil. Para todas vai ser muito útil, mas o que eu estou querendo dizer é que para essas o resultado vai ser observado mais rapidamente. Outra, declínio cognitivo. Deficiência de ômega 3 está relacionada à demência e também à doença de Alzheimer. Ou seja, quer prevenir demência e doença de Alzheimer no futuro? Começa a consumir ômega 3 hoje. Doenças de pele. Pessoas com dermatite e psoríase podem se beneficiar da utilização de ômega 3 na pele. Já cansei de tratar a dermatite com ômega 3, gente. Cansei. Foram muitas pessoas que eu já tratei com ômega 3. Tanto a groselha negra quanto a linhaça na formulação. Não precisa ser puras, vocês podem misturar com outros óleos vegetais, mas é necessário ter ômega 3 na formulação. Asma. Crianças que receberam ômega 3 tiveram menos sintomas de asma do que crianças do grupo controle que não receberam ômega 3. Degeneração macular. Devido à alta concentração de ômega 3 na retina, a sua falta gera doenças como a degeneração macular. Dor menstrual. Ômega 3 é capaz de diminuir a dor da menstruação. Câncer do cólon, câncer de mama e câncer de próstata. O ômega 3 tanto ajuda a prevenir como ajuda a tratar esses tipos de câncer cientificamente comprovado. Então tá aí aproximadamente 20 a 30 indicações principais do ômega 3. Eu acredito que com essa masterclass exista agora bastante evidências para você de que utilizar o ômega 3 numa base diária, numa base constante, é muito útil, tá? Agora sim, André, como que a gente usa o ômega 3? Olha, de acordo com meus estudos mais recentes, mais avançados, essas são as dosagens baseado no óleo vegetal de linhaça, tá? Que tem 50% de ômega 3. Então, se é um adulto sem histórico de doença cardíaca, 1 colher de chá por dia. Se é um adulto com doença cardíaca e colesterol alto, 2 colheres de chá por dia, uma de manhã e uma à noite. E se for criança, meia colher de chá 4 a 5 vezes por semana. Antigamente, eu recomendava 1 colher de sopa, mas atualmente eu vejo que é muito melhor você começar com 1 colher ou 2 de chá e utilizar constantemente, porque isso não vai prejudicar, por exemplo, o seu metabolismo da sua vesícula, o metabolismo de gordura. Então, se você consumir muito de uma vez só e começar já consumindo muito, pode ser que o seu corpo sofra uma rejeição. O óleo sofre uma rejeição. Então, essas são as dosagens. Isso vai dar o seguinte: 1 colher de chá, ela tem aproximadamente 5 ml. Considerando que o óleo de linhaça tenha 1 grama, uma densidade de 1, aproximadamente, isso daria 5 gramas de óleo de linhaça. Sendo que 50% desse óleo é ômega 3. Ou seja, com 1 colher de chá por dia,
você está consumindo 2,5 gramas de ômega 3 ácido alfa-linolênico, tá? Isso é suficiente para um adulto se manter diariamente. Agora, a linhaça, ela não é como, por exemplo, um tea tree, ela não é como um óleo essencial que você vai utilizar para um tratamento só, acabou, pronto, não vai utilizar mais. Pelo contrário, o ômega 3 você precisa consumir para o resto da vida, porque ele é um ácido graxo essencial, ou seja, o corpo humano não produz ele. Então, nós precisamos consumi-lo todo dia. Se não der todo dia, com pelo menos uma constância que o nosso corpo consiga estocar e utilizar sem prejudicar essa reserva, tá? Agora, em formulações dermocosméticas inteligentes, eu recomendo o óleo de linhaça entre 30% e 50%. Ele tem um cheirinho de fundo, que talvez se você utilizar ele sozinho na formulação, pode não ser tão agradável, e eu recomendo que você utilize, então, ele sempre aí em 30%, 50% na formulação. Então, por exemplo, se você vai fazer uma base, um óleo para massagem baseado em óleos vegetais, manteigas vegetais, por exemplo, dessa base, desse total de base, você coloca 30%, 50% do óleo vegetal de linhaça na sua formulação. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Alguma pergunta? Ok, deixa eu ligar a luz aqui. Ok, temos algumas perguntas aqui. A Gersilene perguntou: André, o que poderia substituir o leite materno, sabendo que o óleo de coco tem a mesma propriedade? Olha, substituir totalmente não tem como, né? Infelizmente, não tem como. Mas eu tenho visto que cada vez mais os fabricantes de leite infantil, né, em pó, essas que substituem, eles têm se preocupado em colocar mais ômega 3. Então, olha lá atrás na formulação, se tiver EPA, DHA, olha a quantidade que tem. E o que você poderia fazer, por exemplo, é adicionar o óleo de coco no alimento que esse bebê eventualmente coma, para tentar repor, mas realmente repor completamente não tem jeito. O óleo de gergelim é rico em ômega 3? O óleo de gergelim não é rico em ômega 3, tá? Posso até puxar aqui para vocês. Eu não tô com a cromatografia dele aqui. Mas o óleo de gergelim não é um óleo famoso por ter ômega 3, tá? Agora, se vocês pegarem as cromatografias dos óleos vegetais, vocês vão ver que todos os óleos vegetais têm ômega 3. Só que alguns têm concentrações de 0,1 ou 0,3, 0,8%. Isso é muito pouco expressivo, né? Quando a gente fala assim que tal óleo tem ômega 3, na verdade a gente está falando que aquele óleo tem muito ômega 3, tem uma quantidade considerável de ômega 3, tá? Mas, basicamente, se vocês olharem as cromatografias, vocês vão ver que a maioria dos óleos tem ômega 3, tá? Eu tô pegando aqui do gergelim e 47% de ácido oleico, 39% de ácido linoleico, ou seja, não é rico não em ômega 3. Ok, deixa eu já deixar então o PDF do livro para vocês. Vou deixar lá na nossa comunidade também. A Lou Ângela perguntou: como fazer a sinergia com groselha negra? 50%, 50 uma colher de chá dia? Sim, Lou Ângela, você pode utilizar um pouco de cada uma numa colher de chá, 2 vezes por dia. Nessa dosagem total, você divide as duas de alguma maneira, ou toma uma colher de chá
de manhã de uma, de noite com outra. Pode misturar com o OxiClean, sim. Né? A Andrea até perguntou aí também se ela pode consumir o óleo antioxidante para prevenir o ataque de radicais livres. Com certeza, o OxiClean, por exemplo, é uma ótima pedida para consumir junto, né? Ou algum outro óleo essencial antioxidante. Não tem problema nenhum, é inclusive recomendado, tá? Então tá aí, gente, o PDF do livro Gorduras Inteligentes. Eu sugiro fortemente que vocês leiam, imprimam e leiam esse livro. É um livro com uma linguagem fácil, a gente lê ele rápido, mas tem muito conhecimento. Loangela pode misturar tudo, isso também é uma dúvida que geralmente surge, se pode misturar óleo essencial no óleo vegetal na colher para tomar. Às vezes já vai tomar uma colher de óleo vegetal e o óleo essencial, para não ter que tomar com água depois tomar o óleo. Pode sim tomar todos juntos, na mesma colher, não tem problema nenhum. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço imensamente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!